Vamos dar início agora à segunda aula, aula 2, sobre função do primeiro grau. E a aula de hoje a gente vai falar a respeito dos zeros ou raízes da função do primeiro grau. Zeros ou raízes da função do primeiro grau. Chama-se zeros ou raízes da função do primeiro grau f de x a x mais b, o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Logo, ax mais b com b é igual a zero, ax, passando o b para o segundo membro, eu tenho menos b, e a está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho o que? X é igual a menos b sobre a. Observamos então, que essa fórmula aqui, é a fórmula para se calcular as raízes da equação. Se você pegar o coeficiente b, e dividir pelo coeficiente a e acrescentar um sinal negativo, nós vamos ter os zeros da função do primeiro grau. Ok? Na próxima tela, a gente tem aqui, aliás, observando esse gráfico aqui, a gente vai ver nesse exemplo aqui, que essa reta ela é decrescente, Temos aqui o eixo das ordenadas e aqui o eixo das abscissas. Nesse ponto aqui, nesse ponto exato aqui, eu tenho o menos b sobre a, que é o zero ou raiz da função do primeiro grau. Ok? Coeficiente angular e coeficiente linear da reta. Observe esse gráfico. Nesse gráfico, onde nós temos o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, esse ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas é exatamente o coeficiente angular, Então, o coeficiente angular é o que? É a tangente desse ângulo alfa. Coeficiente linear. Coeficiente linear é o momento em que a reta corta o eixo de y. Vamos ver um exemplozinho que vai ficar bem melhor. Determinar a raiz e fazer a representação gráfica das funções. f de x é igual a 3x mais 6. Resolução. Nesse caso, eu vou chamar o f de x de zero, ok? Vamos chamar o f de x de zero. Então, observe, aonde tinha f de x, eu coloquei quem? Eu coloquei o zero. E aí vai ficando f de 3x é igual a menos 3, ou seja, eu passei o 6 para o segundo membro, ele vai negativo. Passo o 3 agora dividindo. 3 dividido por 6, 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Observando no gráfico aqui, a gente vai ver, esse 6 aqui é justamente o meu coeficiente linear, ou seja, o momento em que a reta corta o eixo de y. E aqui, a minha raiz é o momento em que a reta corta o eixo de x, que é no menos 2. Bem aqui, no menos 2. Ok? A gente vai observar também, aqui nesse segundo exemplo, essa resolução. Vamos chamar de f de x igual a zero. Se f de x é igual a zero, então passa o 3 para o segundo membro. Vamos multiplicar por menos 1 os dois membros. X é igual a 3. Como é que vai ficar nosso gráfico? Observe que x é igual a 3. É o momento em que a reta corta o eixo das abscissas. E y igual a 3. É o momento em que a reta corta, que é o coeficiente b, em que a reta corta o eixo das ordenadas. Se A é maior que zero, nesse caso aqui, A é maior que zero, aqui é 3,
nós temos uma reta crescente. Se A é menor que zero, no caso aqui é menos 1, nós temos uma reta decrescente. Nessa próxima tela vamos fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau. Primeiro caso, A maior que zero, função é crescente. Então observe que a função é crescente, logo o A é maior que zero. Colocando aqui os meus eixos, bem nesse ponto aqui, onde menos B sobre A, é o momento em que a reta corta o eixo das abscissas, o eixo X. Esse ponto bem aqui é o momento em que corta o eixo das ordenadas, o eixo Y. Logo, esse aqui trata-se do coeficiente B. Nesse caso aqui, a gente vai observar que todos os valores que eu tenho à direita de B vão ter sempre imagem, ou seja, no reflexo da reta, vai dar o quê? Vai dar num y maior que zero. Logo, todos os valores à direita de menos B sobre A são positivos. Então, a imagem é positiva. Todos os valores à direita de B, né? Você pode observar que terão imagem o quê? Positiva, com y maior que zero. Já a esquerda será negativa, y é menor que zero, porque toda a imagem dos valores à esquerda de menos B sobre A será sempre negativa, abaixo de zero. Conclusão: se x é maior que menos B sobre A, ou seja, está à direita de menos B sobre A, numa reta crescente, todos os valores serão o que da imagem? Positiva, y é maior que zero. Se x é exatamente menos B sobre A, olha aqui o ponto, logo y é o que? É igual a zero. Ok? Agora, se está à esquerda de menos B sobre A, para todos os valores de x à esquerda, nós teremos imagem sempre abaixo de zero, negativa, y é menor que zero. Então, fazendo aqui uma projeção do nosso gráfico, né, a gente vai observar o que? Bem aqui eu tenho quem? Eu tenho menos B sobre A, ok? Aí, a direita é positivo, a minha imagem, e a esquerda é negativa. Logo, a direita y é maior que zero e a esquerda y é menor que zero. No segundo caso, com A menor que zero, a função é decrescente. Decrescente. O que vai acontecer numa função decrescente? Observe que nesse ponto aqui é exatamente o menos B sobre A, ok? E à esquerda, ó, se inverter os sinais, ó, a minha imagem sempre será o quê? Sempre será positiva à esquerda de menos B sobre A. Ok? Então, y é maior que zero, à esquerda. Já à direita, a minha imagem será o quê? Negativa. Negativa. Y menor que zero. Observe que todos os valores aqui terem imagem sempre negativa. Fazendo a projeção do gráfico, a gente vai ver que bem aqui é o momento em que corta o eixo de x, para a esquerda é positivo, né? Y maior que zero, e para a direita, o inverso do primeiro caso, é negativo, y é menor que zero. Na próxima aula a gente vai entrar com a terceira aula, que será os exercícios desse nosso exemplo aqui, ok? Então até a próxima aula.